Olá, saudações universitárias a você, meu amigo estudante. Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk e estamos trabalhando com a disciplina Direito Administrativo no módulo 3 da nossa disciplina Direito Administrativo, Bacharelado em Administração Pública. Dentro dessa disciplina nós vamos trabalhar especialmente com o serviço público e a função pública. O amanhã ainda não é, e será o dia mais belo e mais lindo que nós nem podemos imaginar, se nós tivermos uma boa preparação e se nós tivermos uma organização. O que vem a ser serviço público? O que vem a ser a função pública? Para que serve o serviço público? O que é, qual a sua natureza e qual a sua forma de existir? Notem os senhores que nós temos aqui uma representação através de uma figura, onde nós temos o policial, nós temos o engenheiro, nós temos o professor, nós temos as escolas, nós temos a segurança, ou seja, o serviço público é aquele que existe para atender o interesse da coletividade. Como o próprio nome diz, serviço público ele é feito para o público. Relembrando, a nossa matéria, o nosso conteúdo é dentro das 60 horas da disciplina Direito Administrativo do curso de Bacharelado em Administração Pública e todo o nosso conteúdo consta do livro didático, do material obrigatório e do material complementar, ao qual eu recomendo seja lido logo em seguida. A função pública do Estado, em especial o serviço público, ele tem algumas características. E a partir do Decreto 267, nós podemos pensar numa estrutura organizada do Estado brasileiro. Que vem a ser essa estrutura organizada? A organização da administração pública federal estabelece diretrizes e formas na reforma administrativa através do Decreto 267. O que significa isso? Dentro desse decreto foram criadas normas e formas para o exercício público da função pública. Neste caso específico, nós vemos que no seu artigo 4º fala que a administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Observe, o que nós trabalhamos aqui, por simetria ou similaridade, também se aplicam aos estados e aos municípios. A administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações. Antes de entrarmos nesse tópico, nós vamos ver que o Código Civil, no seu artigo 44, 41 a 44, trata das instituições de direito público e privado. E trata especialmente da administração pública e da administração privada, inclusive trazendo os conceitos de empresas. No nosso caso, antes de nós trabalharmos especificamente com os conceitos gerais, nós precisamos relembrar o conceito da administração pública. E Eli Lopes Meireles nos diz que o estudo da administração pública, em geral, compreende as suas estruturas e as suas atividades. Então, as estruturas, nós podemos dizer que nós temos a administração direta e indireta dentro dos entes da federação: União, estados e municípios. E nós temos um trabalho muito específico, quando nós vamos ver que as atividades que o Estado exerce, elas são tipificadas, em especial na Portaria 42 de 1999, que traz a relação dos 28 serviços públicos tipificados no orçamento. Dentre eles nós podemos destacar saúde, educação, segurança, enfim, todos os serviços que são colocados pela administração pública para a coletividade. Observe, a partir desse conceito, repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos que devem ser prestados aos administrados. Quem são os administrados? Somos todos nós. São aquelas pessoas que pagam seus impostos, mas também que querem a retribuição pelos valores que ali a colocaram. Para Eli Lopes Meireles, nós temos uma diferenciação clara entre governo e administração. Governo e administração são termos que andam junto. Muitas vezes são até confundidos, mas nós não podemos confundir o termo governo com o termo administração, em especial a administração pública. Embora expressamente conceitos diversos, vários autores apresentam alguns aspectos ou características principais. Em resumo, tem no livro didático. Governo, em sentido formal, é o conjunto de poderes ou órgãos constitucionais, sentido formal, a forma, administração direta e administração indireta. Governo, em sentido material, é o complexo de funções estatais básicas, ou seja, os serviços públicos, as atividades que o Estado ali exerce.
E em sentido operacional, é a condução da política dos negócios públicos para atendimento do interesse público. Nós temos desses conceitos que podem ser verificados por vocês dentro dos livros. A administração pública, notem, eu falava em governo no sentido formal, agora administração pública em sentido formal. Relembrando esse conceito do nosso primeiro módulo. A administração pública ela se apresenta, conforme Eli Lopes Meirelles, em 3 aspectos. No sentido formal, no sentido material e na acepção operacional. Ou seja, formal, material e operacional. Em sentido formal, a administração pública é o conjunto de órgãos que são criados para prestar serviços à comunidade. Perguntaria aos senhores, a prefeitura é a administração pública? A prefeitura é um órgão? Não. Garanto que se fosse uma prova, 90% dos senhores teria colocado o X dizendo que é. Na verdade, a prefeitura é apenas a representação de espaço ou o prédio onde se localiza a administração pública. Se eu entrar na justiça contra a prefeitura, se eu entrar com um processo contra a prefeitura, se eu entrar contra a prefeitura, eu estarei tendo uma irregularidade. Eu tenho que entrar contra o município. Então nós temos dentro das esferas de governo, nós vamos ter o município, o estado e a federação representados pela União. Dentre eles, nas 3 esferas nós temos administração pública direta e indireta. No seu sentido material, é o conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral. Ou seja, o sentido formal da administração pública é justamente cumprir a sua atividade principal, que é prestar serviços à coletividade. É retirar o lixo, é permitir que nós tenhamos luz, que tenhamos água, para que a gente também possa ter boas estradas, para que possa ter educação, enfim, para que nós possamos sobreviver e ter uma boa condição de vida. Na acepção operacional é o desempenho perene, ou seja, para sempre. De sistemático, ou seja, repetitivo. Legal e técnico, ou seja, dentro da lei obedecendo o princípio da legalidade. Técnico tem que ser feito dentro dos parâmetros técnicos, obedecendo inclusive as normas de cada profissão. Dos serviços próprios do Estado, por exemplo, segurança pública, é um serviço que é próprio, típico do Estado. Ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Exemplo, concessão de ônibus. A concessão pode ser um serviço que ele pode conceder, né? Numa visão global, a administração pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado, ou seja, organizado anteriormente à realização dos seus serviços, visando assim a satisfação das necessidades coletivas. Gravem isso, satisfação das necessidades coletivas. Interesse público, supremacia do interesse público, norteia o direito administrativo e a administração. Em síntese, a administração em si não pratica os atos de governo. Ela pratica tão somente atos de execução com maior ou menor autonomia funcional, segundo competência do órgão em seus agentes. São chamados de atos administrativos, lembrando da aula anterior, lembrando do módulo 2. Ou seja, para que a administração possa existir, ela tem que praticar atos administrativos, dentro dos seus atributos e formalidades, sob pena de nulidade ou não existirem. Desta forma, voltamos à figura inicial, onde nós vemos um conjunto de pessoas se beneficiando de serviços coletivos, serviços feitos para a comunidade. Ou seja, se eu verificar a saúde e a educação, se eu verificar as pessoas aqui usufruindo ou prestando seus serviços, eu muitas vezes não consigo visualizar a administração pública, mas ela está presente, senão eu não tenho o Estado agindo. Então, os serviços públicos são aqueles serviços que são prestados em prol da coletividade. Resumindo e relembrando, o artigo 4 do Decreto-Lei é muito claro e nos traz aqui que a administração indireta é o conjunto de órgãos integrados na estrutura do Poder Executivo. Administração direta e a administração indireta são os demais casos. Lembrando que a administração indireta é o conjunto de pessoas administrativas que vinculadas, elas têm um vínculo com a administração, mas não são a própria administração. Ela não é o Estado em si, ela não é a União, não é o Estado e não é o município. Mas ela tem um vínculo com ele e, na maioria dos casos, tem a sua autonomia. Vinculados à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizadas. Ela é feita pelo poder de eficiência e até para cumprir o artigo 37, o princípio da eficiência. Quem é que escolhe qual é o tipo de ato ou o tipo de instituição que nós vamos ter ou trabalhar na administração indireta?
obviamente, é o poder discricionário da administração. Por exemplo, se eu quero criar uma fundação pública, quem é que decide? É o prefeito e os senhores vereadores. Esses conceitos estão todos no livro didático, por isso nós passaremos rapidamente. E nós vamos ver que a autarquia é uma entidade da administração indireta, autarquia indireta, descentralizada, que busca a descentralização administrativa dos serviços, que exerce determinado serviço com as mesmas características ou os mesmos efeitos da atividade administrativa do Estado. É exclusivo do Estado. Um exemplo, a autarquia municipal de trânsito em Ponta Grossa, ou seja, a guarda municipal, ela, muito embora integre a autarquia, ela não faz parte da administração direta, mas ela faz parte da administração indireta e cumpre um serviço que é exclusivo do Estado. Nós vamos ver aqui que essas autarquias podem ter algumas que trabalham em forma de regime especial, como o próprio INSS. Agências reguladoras. O que são agências reguladoras? Também integram a administração indireta e são entidades com função de regular e fiscalizar, sendo voltadas muitas vezes à produção e ao comércio. Por exemplo, a ANEEL. Por exemplo, a Agência Nacional de Petróleos. O que são agências executivas? Bom, neste caso aqui nós vamos começar já por alguns exemplos. Agências executivas são o Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro é um dos exemplos. A agência executiva é uma das formas de fundação ou autarquia governamental qualificada por um ato do Poder Executivo, ou seja, para que haja uma agência executiva tem que ter uma lei que a crie. Livre de alguns controles e dotada de maiores privilégios que assim não qualificados, desde que celebre com a administração pública a que se vincula um contrato de gestão. Então, a agência reguladora, ela, como o próprio nome diz, ela é feita e criada para regular determinada atividade de interesse do Estado. Já a agência executiva, ela é feita para executar determinadas atividades, no entanto, ela só pode existir se ela tiver vinculação através de um contrato de gestão, que é um contrato diferenciado. A agência executiva, na verdade, nós vamos ver aqui que ela sempre estará vinculada a um ministério ou a uma pessoa jurídica. E ela pode ser uma autarquia ou uma fundação. As fundações, nós temos fundações de direito público e direito privado. As de direito privado estão reguladas no Código Civil. As de direito público, elas são criadas, instituídas e normatizadas por lei. E essas fundações instituídas pelo poder público, elas têm algumas características. Por exemplo, nossa autora de Pietro diz que o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público privado, destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado, então observe, desempenho de atividades do Estado com fundação, tem tudo a ver. Com capacidade de autoadministração mediante o controle da administração nos limites da lei. Ou seja, a fundação só pode agir também nos limites da lei. As entidades paraestatais são aquelas que, apesar de não integrarem a administração indireta, cooperam com o governo e também sujeitam-se ao controle direto ou indireto do poder público. Então, as entidades paraestatais, ela tem uma finalidade para que ela possa existir. Como havia prometido, esse módulo é bastante curto e nós agora vamos passar uma revisão final. Se houver dificuldades ou tiver de maior interesse, todo o material está no livro didático e podemos concluir na sequência. A estrutura da administração pública ela foi formalizada através do decreto 200 de 67, em especial a partir do artigo 4. Quarto, ela se divide em administração direta e administração indireta. A administração indireta, nós podemos lembrar que é o conjunto de órgãos integrados na estrutura da chefia do Poder Executivo. No caso, elas têm, por simetria ou similaridade, também são representadas no Estado e nos municípios. Já a administração indireta é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração, têm por objetivo de desempenhar determinadas atividades administrativas de maneira descentralizada. Ou seja, a administração direta são os órgãos efetivos do governo, União, Estados, municípios e os órgãos que assim a compõem. Dentro da União nós temos, por exemplo, o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Dentro do Estado nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E dentro do município nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Correto? Errado. A Constituição nossa não previu o Poder Judiciário a nível municipal. O Poder Judiciário não integra a estrutura da administração direta municipal. Mas e a Guarda Municipal? Como o próprio nome diz, é Guarda Municipal, não é Poder Judiciário. A Guarda Municipal integra o Poder Executivo, tá certo?
Administração indireta, não esquecer que o objetivo principal é desempenhar atividades administrativas, no entanto, de forma descentralizada, para fins de agilizar as suas formas e execuções. A autarquia, relembrando, ela é uma forma de descentralização administrativa do serviço e ela tem uma vinculação direta com o poder executivo. As agências reguladoras são entidades com função de regular e fiscalizar atividades voltadas à produção, ao comércio ou de interesse do poder público, né? E a agência executiva, não podemos lembrar que é aquela que ela precisa de um contrato de gestão com o órgão público para que ela possa existir. As fundações, elas têm que ter um patrimônio público ou interferência direta do poder público e, diferente das fundações privadas, elas têm obrigatoriamente que serem criadas por lei. Enfim, vamos encerrar nossa atividade em 1 minuto. Ao encerrar o módulo 3, nós vemos que a aula 3 trata do serviço público e função pública. O que vem a ser serviço público? Serviço público é a atividade organizada através da administração pública prestada ao cidadão ou à coletividade, sempre atendendo o interesse público ou coletivo. A função pública, para que ela possa exercer, ela tem que seguir os atos do ato administrativo, com seus atributos e com seus requisitos. Enfim, para que nós possamos ter uma organização dentro do poder público, nós precisamos conhecer os conceitos de administração pública, de serviço público e de função pública. Como diria eu no começo, o amanhã ainda não é. E se for, será o dia mais belo, mais lindo que nós podemos imaginar. Por quê? Se nós estivermos de maneira organizada, tivermos condições de exercer nossas atividades. Vejam as nossas atividades empresariais. Quanto melhor organizada, melhor serão os resultados. Assim também é na administração pública. Desejo bons estudos a todos e passamos novamente ao módulo 4 na sequência.